Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 14/8, e antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Aqui em relação ao dólar setup do Renko hoje, eu não fiz nada, hoje tinha rolagem de contrato do índice, estou focando mais no índice. Mas comentando aqui em relação ao dólar, novamente tendo mais trocas de cor do que o índice, muitos ruídos também do dólar aqui. A gente vê que algumas teriam dado, outras não. Então essa aqui, por exemplo, 9 pontinhos. Tinha que tomar cuidado que tinha notícia 9,6. Acabou que a notícia não movimentou muito. Aí algumas trocas aqui andavam quase 20 pontos. Aí estopava. Andava de novo mais de 20 pontos. Aqui também quase foi mais de 20. Estopou, andou um pouquinho. Essa compra aqui na parte do almoço, né? Chegou a andar até bastante, 37 pontos. Mas aí depois começou os ruídos aqui na parte da tarde, o volume ficou bem fraco. Não fiz nada em relação a Renko. E aí falando também em relação ao Renko, sobre aqui, médias e Renko, né? Que é algo que eu estou me adaptando. Olhando aqui agora em relação ao Renko, focando mais em tendência, dessa forma aqui de médias que eu tô pegando habilidade aos pouquinhos, talvez uma oportunidade de venda aqui nesse bloco 25, mas o volume estava muito fraco nesse do dia. Tinha notícia depois também. Compra aqui eu não acho seguro na cara da VWAP, talvez compra nessa região, mas aí não teria andado tanto, infelizmente teria realmente estopado. Essa venda aqui teria andado alguns pontinhos, essa venda aqui também. E depois possível, essa compra aqui não ia gostar pelo jeito do pullback, como foi. O pullback foi ruim, estranho. E aí depois o mercado ficou bem travado aqui em relação às médias. E no fim do dia aqui, pensar em compra, infelizmente, já estava na VWAP Band. Então já não é com um caso mais interessante. E aí voltando aqui para o gráfico de candles que a gente tinha. Eu comentei da situação desse canal. Esse canal azul, né, que tá caindo. E aí o fechamento ontem foi muito próximo dessa LT. A gente tinha aqui a abertura do dia com gap de baixa. As médias menores estavam sem tendência. E aí o movimento ficou muito ruim. O candle da notícia, que foi esse candle aqui, foi um candle que praticamente engolfou o movimento do dia, mas ainda deixou o movimento muito ruim, travado. Eu não vejo o que ser feito, as médias sem tendência, sem ancoragem com o VWAP. Não vejo nada que ser feito. E aí o movimento testa o fundo do candle da notícia, volta, respeita, ajuste, fica trabalhando nessa região. Horrível, horrível, horrível. Posso considerar uma LT aqui, e mais ou menos aqui, como se fosse quase um alargamento. Um mercado bem complicado nessa região. Ajuste tentando respeitar, a 80 descendo tentando jogar, e aí forma fundos mais altos, como se estivesse realmente formando aqui quase um diamante já. E aí o movimento do nada rompe. Então a gente vê que aqui no meio tinha muito candle de rejeição. Muito candle de rejeição, gap entre candles inclusive, doji, e aí começou depois o rompimento do nada, do Neida, né, igual o povo fala. Do Neida, aqui começou o rompimento, chegou até de forma esticada na média 200, não vejo aqui algo interessante para se pensar em reversão, porque se eu pensar em reversão seria vendas. E o mercado está esticado para vender. Então, interessante pensar mais em compras. E eu não vi compras aqui no fundo. Rompeu a média 200, acaba que está respeitando mesmo esse canal, quase chega na LT superior. O movimento acaba fazendo um pullback agressivo na média de 20, mas olhem só aqui o gap entre candles. Fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro, então volume muito ruim. E aí acaba que depois de 2 horas da tarde ali, o movimento foi horrível, não andou. Assim, péssimo, dólar péssimo. Então não fiz nada, nem Renko, nem gráfico de candle, já estou há alguns dias sem fazer nada em relação ao dólar. Para amanhã ainda segue relevante esse canal, é importante. Esse caixote aqui, o que é esse caixote que eu tenho marcado? Era uma região de troca de polaridade, que sinceramente agora eu vou até tirar, que não me importa mais. Então nós temos aqui, é só o canal mesmo mais relevante, o movimento está fazendo como se fosse uma deriva daquela queda toda. Esperar para ver como que vai reagir, né? Porque essa média 200 não está mais importante, o preço está trabalhando já para baixo, depois para cima, para baixo, para cima, característica de canal. Esperar que rompa esse canal, né? Espero que seja para cima, mas por enquanto esse canal segue importante. A variação de hoje, se for ver 60 pontos, até está se tornando normal essa variação, mas não gostei, não teve uma tendência no dia boa de se analisar. E aí falando em relação ao índice aqui do Renko, regra de coloração,
Tivemos algumas trocas de cor, mas novamente mais um dia sem tantas trocas de cores igual antes tínhamos, né? E aqui nós tivemos algumas oportunidades, mas também muito ruído. Eu não vi assim nada a ser feito. Início do dia que abriu aqui, houve uma troca de cor nessa região que teria estopado. Depois venda de novo estopou, compra também teria estopado. Aí teve a notícia que foi essa volatilidade. Ainda era notícia da volatilidade, aí estopou praticamente. Aí andava aqui alguns 300 pontinhos, estopava de novo, estopava. E aí quando começou a andar foi aqui. 870 pontos, mas 4 horas e meia. Então, muito tempo para andar isso aqui tudo. Hoje foi horrível. E aí a venda depois foi até mais rápida, né? 950 pontos, 2 horas. Eu não via ainda, não vejo esse movimento, um sentido para esse movimento de alta aqui, porque já está esticado. E aí, falando em relação ao Renko com as médias que eu estou pegando na habilidade, aqui em relação ao índice, deixa eu abrir o INV, nós tivemos hoje, porque senão vai ter divergência aqui. Foi nessa região do início do dia. Prefiro esperar a notícia passar, então esperar a volatilidade, aí a notícia passou. Nós tivemos aqui possível pullback, mas ainda era notícia, então vamos esperar mais um pouquinho. Região de VWAP, e aí vai para baixo, vai para cima. Eu não vi oportunidade aqui do que ser feito. Esse movimento de baixa também não vi aqui uma oportunidade de tendência, já que eu estou focando mais em tendências, né? Acho arriscado, assim, na minha opinião, que eu estou pegando um pouco da técnica, entrar nessa compra aqui, porque para mim estava realmente travado. Só que esse movimento aqui acabou realmente dando a ignição, a alta, né? Já esse outro pullback não acho interessante. Esse aqui tá na cara da VWAP Band, então não deu outra oportunidade depois que subiu. E aí quando caiu, talvez esse aqui, bloco, às 16h35 da tarde, para mim, de todos que deram de opção no dia, o mais bonitinho de todos foi justamente o da tarde, bloco 230 às 16h35. E aí já era o fim do dia, na cara da VWAP, já não teria dado outra oportunidade. Então, aqui só observei mesmo. Evitei de fazer qualquer coisa hoje aqui. E aí, falando em relação ao gráfico de candles do índice, nós tínhamos rolar de contrato. E aí é muito importante a pessoa considerar o contrato atual. Se olhar o Infoot e não ativar os splits, juros, agrupamentos, etc., Ctrl+J, Ctrl+K, vai ter esse gap. E esse gap aqui complica bastante a situação para analisar, né? Então, a pessoa tem que lembrar que hoje era a rolar de contrato. Um movimento de alta, eu não consigo, assim, continuar comprando. Eu falei que está sobrecomprado, penso mais em movimentos de venda. Só que dia de rolagem tem alguns fatores complicados, porque também é vencimento de opções, aqui no caso coincidiu também, né? E aí, aqui nesse contrato atual, o preço já estava abrindo no contrato atual 134 mil. E no contrato anterior, nós estávamos em 132. Então, por isso que teve esse gap para, assim, nivelar, né? Um contrato com o outro. Então, aqui, por essa questão da numeração, aí complica muito, porque o Ibov, 134.900 mais ou menos, é a máxima que nós temos histórica. Mas o Ibov não estava nesse preço, o Ibov estava aqui 133 quando abriu. Então, 132 na verdade. Tem essa questão de rolar de contrato diferente de pontos. E aí, que a abertura aqui nem teve gap, tá? Movimento muito parado, muito lento. Teve a notícia que foi esse candle aqui, que fez um long leg doji. Trabalhou dentro desse primeiro candle. E aí, quando abriu a vista, aí isso é importante eu falar, que eu estava ressaltando muito isso na hora. A falta de correlação do Ibov com o futuro. Nós tínhamos aqui esse movimento, ó, abriu a vista, tá? Aí testou o fundo, novamente acabou respeitando esse fundo aqui e testou a máxima aqui. Quando fez essa máxima do 10,15 aqui, o Ibov estava fazendo esse movimento desse topo, ó. Então o Ibov esticou bastante. Saiu desse fundo e foi lá em cima. E aí o movimento aqui, a gente vê pelo futuro agora, que era esse topo aqui. Então, detalhe, aquele movimento de alta do Ibov, o topo também aqui. E aí o futuro começou a fazer pullback, querendo novamente romper máxima aqui para voltar a subir. Aí eu estava comentando, isso não faz sentido esse movimento de alta, porque o Ibov não estava em nenhum momento esse pullback aqui próximo também da máxima. Então, como é que o futuro vai subir, romper máxima lá, se o Ibov aqui não estava nem próximo, nem sequer querendo testar a máxima de novo?
Então estava muito estranho o movimento. Tanto é que não conseguiu renovar a máxima, só conseguiu renovar a máxima era aqui meio-dia e 20. Meio-dia e 20 foi aqui nessa região, quando começou a querer subir, e ainda assim no contrato futuro também não foi um rompimento tão bom assim. E aí a gente só vê que foi, inclusive esse candle, eu estava até comentando com o Rodrigues na hora, esse candle aqui 14h15 foi muito forte, porque foi justamente o candle às 14h15, 14h15, foi este candle lá do Ibov que acabou rompendo a máxima do Ibov, então por isso que trouxe volatilidade para o futuro. E aí o movimento acabou, né, subindo aqui, mas de um jeito muito ruim no geral, tá? A gente vê que teve muito candle de rejeição, o volume aqui horrível de trabalhar, subindo em forma de canal, de deriva nessa área, péssimo, tá? Crava aqui quase a região de Keltner de novo, mas de novo, criando uma outra mini deriva, e aí do Neida começa a correção muito forte. Inclusive esse 93 poderia sim ser gatilho também de venda, tá? De pullbackzinho, tem risco retorno para 50, mas aqui praticamente já era 5 horas da tarde, como que a gente vai imaginar, né? Depois de um movimento bosta desse, alguma coisa interessante para se fazer. E detalhe, reparem que os candles, parece que essa queda foi muito mais forte do que todo o movimento de alta. Os candles maiores do que todo esse movimento de alta aqui. Então, assim, parece que o dia só começou depois das 16 horas. Foda. E aí testou 50, 50 não respeitou, testou 80, 80 não respeitou, 80 que estava respeitando aqui já tem um bom tempo, tá? E aí, algo muito estranho, até algo para se ter atenção, nós tivemos o último candle do dia com um volume não, a variação, a sombra muito forte. Nós tivemos aqui uma sombra de mais de 400 pontos no último candle, justamente o candle leilão, muito estranho isso, né? E justamente um candle testando a média de 200. Que loucura, um candle que não vinha testando, a média, né, que não vinha sendo testada desde o início da semana passada. E aí foi testar logo no candle do leilão. Muito estranho isso. Então, oportunidade, infelizmente, eu teria dado no fim do dia. Infelizmente, aqui pro gráfico de candles, na minha opinião, não vi mais nada. Ainda mais que eu não estou focando em operações de compra. Ontem eu acabei operando compra e estopei. Até comentei que eu não devia ter feito isso, devia ter dado mais atenção em relação ao macro, porque o macro não tava legal para comprar ainda. E aqui a vendinha acabou que andou mais, né? Aqui, infelizmente, já era fim do pregão. E aí, falando em relação para amanhã, ainda continua importante olhar o contrato atual, porque senão vai dar divergência aqui. Média de 200, tá? Primeiro toque. Então, vamos ver se ela vai ter repique para jogar esse preço um pouco mais para cima, porque muitos dias sem testar, ela em tese, quando toca, ela tende a reagir um pouco. E aí, a depender do mercado como está, ela pode reagir não para renovar a máxima, espero que não renove, mas para deixar o mercado mais travado aqui em torno dela. É importante o rompimento dela para esse mercado começar a corrigir. Eu não aguento mais essa alta. Falando aqui em relação a tempo gráfico maior, o INV, tá? Nós temos aqui canal de Keltner nos 60 minutos. Então, hoje chegou em canal de Keltner, saiu de uma ponta do canal, buscou a outra. Isso é muito raro de acontecer dessa forma aqui, tá? Do jeito que está esticado. Nós tivemos aqui, até comentei ontem, um acionamento desse retorno em V e também desse do gap da segunda-feira dando notícia, né? Do caos lá fora. Se jogar para cima, o alvo ainda está aqui, o 100%, mas hoje era a região já do primeiro alvo. Se eu pegar em relação ao gap da segunda-feira, que nós tivemos um caos, já passou aqui do último alvo. Então, aqui, nós praticamente chegamos a quase 1% de alta hoje, mas depois deu um retorno forte. A média 200 lá do 5 é a 20 do 60, então por isso que hoje ela testou. E isso aqui é uma sombra já de reação dela. Só que reagir na cara de Keltner aqui é muito estranho. Se subir, vai ficar triste o movimento. E aí, falando em relação ao Ibov, que eu preciso comentar do Ibov, que o Ibov está realmente próximo da máxima. O Ibov está aqui numa região muito, muito próximo da máxima. E poucos noticiários aí, influências falando disso. Nós temos aqui a máxima histórica. O Ibov está aqui, então hoje a máxima do dia, assim, beijou aqui quase a região. E nós temos aí praticamente 3, 6, 7 dias de alta consecutiva do Ibov. A gente sabe que isso aqui não é comum. A gente teve algumas sequências aqui atrás também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas essa sequência não foi tão forte quanto essa. Então essa aqui é algo assim absurdo.
Só uma comparação, apesar que nós tivemos alguns candles aqui de queda no meio desse caminho, se eu calcular em relação a pontos quando começou a corrigir, nós tivemos aqui um movimento de quase 11%. Em relação, vou considerar desse movimento aqui primeiro de alta, já é 6. Se eu considerar em relação ao fundo, que foi a reação compradora, já é 8,5. Então, se for comparado aqui, tem mais espaço para subir, realmente, né? Mas confirmou que essa bandeira aqui foi rompida, que o pullback foi confirmado, tivemos aqui um pivô formado. Se eu pegar então desse fundo com esse topo e jogar para cima, o primeiro alvo foi cravado, por isso que é interessante dar uma travada aqui, fazer um respiro, tá? E esse respiro pode vir a acontecer até essa região de novo, dessa linha do pescoço, para depois voltar a subir. Tem muito favela gap criado nesse movimento de alta, muito. Para ser um rompimento verdadeiro dessa máxima histórica, é importante que o rompimento não seja agora, porque se for agora, tem chance de subir, pegar liquidez e voltar forte mesmo, tá? Então, para ser um rompimento aqui eficaz, formar a quinta onda de elite do macro, ver um movimento positivo para Ibov, é importante uma correção, nem que seja para ficar de lado algum período, ou uma correção mais aguda e depois volte e rompa, tá? Nós tivemos esse movimento aqui acontecendo aqui atrás. Naquela época, eu até comentava que, poxa, não acredito que vai romper algo tão importante que eu já vinha acompanhando há alguns anos de forma reta. Foi aqui, foi subindo e não estava dando indicação de respiro. Quando chegou na região, beliscou, não rompeu, ficou travado, fez o rompimento, trollou, mas aí isso aqui tudo acabou sendo uma grande correção para aí finalmente romper. Fez um pullback aqui de pós-rompimento e teve essa máxima ali importante. Então eu acredito que venha acontecer um movimento assim, porque esses rompimentos, para ser realmente definitivo, tem que fazer um respiro, tá? Tem que fazer um respiro bom. Então, aí outra coisa do Vlad, né? Relembrando, a gente teve essa simetria, e aí se a gente esperar de novo uma simetria, porque se isso aqui é igual a isso, e isso aqui tá no meio, né, do Okoi, então o que aconteceu antes a gente pode pegar como exemplo. E se acontecer a mesma coisa aqui depois também? Então, uma mesma simetria, movimento um do lado do outro aqui também. Então, seria interessante também, tá? Seria interessante e muito bom, inclusive. Seria uma oportunidade para preencher esses favela gaps aqui e acumular para finalmente romper máxima histórica que nós temos. Aqui, então, por isso que infelizmente eu não consigo pensar em movimentos de compra. Aqui no final do ano passado eu também estava comentando isso. Foi um período bem chato que, por mais que nós tínhamos tendência bonita de ver, nem sempre será fácil de se operar, tá? Então tem esse problema. E aí, falando em relação ao contrato de hoje, voltando aqui, o movimento está, deixa eu passar aqui para 15 minutos, subindo de uma forma muito inclinada. Se eu marcar aqui canal, só por curiosidade, o canal estava desse jeito aqui praticamente por 8 dias. Olha a inclinação desse canal. Isso aqui não é legal, tá? Não é nada saudável esses movimentos dessa forma inclinada para cima. E aí a gente vê que tá começando a perder a inclinação. Aqui nós tínhamos um movimento mais reto assim, né? E aqui foi o último movimento que coincidiu com essa inclinação. Depois a inclinação passou a ser essa. Então parece que tá caindo aos pouquinhos. Tá perdendo um pouco da altitude aqui do movimento. Outra coisa, os candles estão muito ruins no 60 minutos. Não é aquele movimento de alta maravilhoso, tá subindo assim meio sobrecarregado, muito estranho. Não é algo legal, tá? Estranho mesmo. Aqui, para os 5 minutos, então, em relação ao gap de amanhã, vai ser muito importante a gente ver como que vai ser o pós-rolar de contrato, também fica um pouco estranho. E esse último candle aqui eu achei bem estranho mesmo. Em relação a Ibov 5 minutos, fechou aqui nessa região. Então, nós temos aqui, é como se tivesse feito o fechamento nessa região aqui. E aí, por ter rolar de contrato, essa diferença em relação a pontos, não sei o que pode vir a acontecer com o gap de amanhã. Seria muito estranho para mim se abrisse com o gap de baixa, já rompendo essa média de 200. Eu acho que o gap vai abrir em cima nessa região aqui, tá? Acho que ainda vai abrir respeitando essa média de 200. E amanhã vai ser um fator determinante essa média aqui, para ver se ela ainda vai continuar respeitando. Vários dias sem testar ela aqui e testando agora. Um comentário em relação ao dólar, que eu esqueci de falar, do diário aqui.
bem feio, tá? Essa semana, na deriva mesmo, sem muito o que dizer. Depois de uma semana tão esticada quanto a semana passada, né? Acabou aí que essa semana está lento. Então, aquela frase que a gente fala assim, depois de grandes tendências, o mercado tende a ficar travado, respeita em tempos gráficos maiores. Depois de grande tendência, o mercado tende a ficar travado. É o que aconteceu também, por enquanto, no semanal. Falando em relação ao macro de notícia, antes de falar de notícia, o gráfico lá fora, S&P também nada maravilhoso hoje, tá? Aqui a gente tem um mercado aqui bem travado. Dow Jones, mercado com mais tendência, inclusive foi mais bonito, bem mais que o S&P. E o Nasdaq começou bonito na parte aqui de ontem, mas hoje mesmo, hoje, em relação à abertura, depois da abertura do 10,5, que esse aqui não pega o gráfico do futuro todo, né? Tipo, 24 horas. Só é a partir do à vista. Ficou bem feio, tá? Ficou bem feio. Então, o mais bonitinho acabou sendo um pouco do Dow Jones aqui. E aí, em relação a eles acabaram subindo no geral, tá? Subiram no geral, o dólar lá fora. Nossa, essa gripe de velha ainda, fumante, meu Deus. Oh, gripe de velha. O DXY aqui, o dólar, assim, bem estranho também no início do dia. Depois começou a engatar uma alta desde mais ou menos umas 11h40. Começou a subir, mas bem pouquinho. Candles pequenos que se comparar com a parte da manhã. O nosso EWZ acabou fazendo um movimento travado também, se for ver foi isso aqui tudo. Lateral, tá? Nessa região de topo. E aí, eu preciso agora falar em relação ao tempo gráfico maior, porque o EWZ eu comentei ontem que nós estamos em região de LT. Essa LT aqui é uma resistência importante que está respeitando desde o início do ano. Então, olhando o EWZ, nós temos divergência de movimento. O EWZ está longe do topo. Longe demais do topo. E o EWZ está lá embaixo. E geralmente isso aqui não é legal, porque quando a gente teve aqui esse topo, início, na verdade dezembro, né? Nós tivemos aqui, dezembro. O EWZ, então, aqui em dezembro, tinha rompido máximas aqui importantes. Só que agora, o Ibov, se romper máxima histórica aqui, qual que é a máxima, alguma coisa importante que o EWZ está rompendo? Nenhuma. Nada. Então, assim, acho importante ressaltar isso, porque não é uma hora ainda interessante para ver rompimento em relação ao EWZ. É importante ter alguns topos relevantes, tá? E não está acontecendo isso. E aí, em relação falando aqui do diário do dólar, um candlezinho bem de boa, um dojizinho. O S&P tá subindo, mas eu sigo ressaltando, subindo sem volume. Subindo sem volume, tentando anular parte do movimento da queda da semana passada, porque criou um fair value gap. A queda criou, e para criar uma tendência de baixa saudável, tem que preencher o fair value gap. E nós tínhamos um aqui, ó, foi preenchido já. E até, inclusive, esse comentário aqui em relação às ações. Então, um momento tão desafiador para o Fed quanto para o mercado. Veja que a recuperação do mercado desde a última forte queda, ou seja, essa recuperação aqui, ó, está com, não é, isso aqui não é volume financeiro, são em relação às ações. As ações, elas não estão performando em alta. Então, assim, nós não temos lá fora o S&P ações, papéis com performance boa, tá? Então, está subindo sem, o S&P está subindo sem performance de ações só. Então, estranho de novo. Eu ficaria em dúvida em relação a esse movimento, tá? E aí, falando em relação voltando aqui antes de eu falar da notícia de hoje, aproveitando falar disso já que é um motivo aqui para ressaltar. Veja essa alta desses últimos dias. Será que não estavam precificando essa notícia de hoje, não? Por quê? Essa notícia de hoje, ela veio conforme esperado, que era IPC. Inflação consumidor vindo conforme esperado. Essa aqui é um pouquinho abaixo, mas ok. Tudo conforme esperado. E aí, isso deu gatilhos para pensar que, poxa, talvez não tem que fazer uma redução tão forçada de juros. E se o mercado já estava precificando que isso iria acontecer? E aí, se não tem que fazer uma redução tão forçada de juros, o mercado veio uma notícia positiva. Se for pensar, o viés do varejo pode ser talvez interessante. Talvez agora o índice volta a subir, o S&P, por exemplo, mas graficamente não está com cara de movimento para romper máxima. E isso aqui pode ser apenas um pullback, para apenas pegar bobo, para pegar um ponto de venda mais caro novamente e jogar o preço para baixo, tá? Então, graficamente, não é uma região interessante para subir. Tem aquele gráfico confirmando das ações, e esse gráfico aqui é em relação ao volume financeiro, está subindo sem volume. Então, eu não ficaria confiante nesse movimento de alta.
Mas essa correção aqui ajudou a gente. E essa leve correção que o S&P fez, longe do seu topinho aqui, né, histórico, nós já fizemos uma correção muito maior. A gente aproveitou, assim, absurdamente essa última semana para subir muito. E para vocês terem noção do que foi esse movimento, eu estava até vendo aqui, desde o movimento lá de baixo, quando começou em junho, né? Mas vamos falar da semana anterior. Só da semana anterior, pegando aqui em relação ao topo, quase 9%. Muito mais do que o movimento do S&P em relação à quantidade, à força, né, que fez. Nós tivemos um movimento muito forte. Em relação a esse fundo aqui, nós tivemos aqui uma alta de 12, quase 13%. E desde junho, o S&P aqui até fez máxima, mas o S&P está começando a cair. Então, lá está caindo e nós estamos a performance de alta. Um pouco sem uma correlação, tá? Mas tudo bem, tá tudo bem. Desde que as pernadas de queda a gente não sofra tanto, porque essa pernada de queda nós tivemos também junto aqui nesses dias. Só que a gente conseguiu performar bem, assim, tranquilo. A gente, na segunda passada, a gente conseguiu segurar bastante a pressão do mercado lá fora. E aí, falando em relação a nosso CWZ, eu já comentei já. E aí, por isso que essa notícia aqui hoje, eu acho que pode começar a trazer efeitos a partir de amanhã, tá? Então, assim, isso aqui pode causar um efeito macro de um viés bom para os índices, mas o mercado talvez já está precificando isso e aí começa agora o movimento de queda. Espero que sim, porque aí eu espero que aqui também caia, que corrija, e se lá fora precisar cair para também ajudar aqui, que caia então também, cai todo mundo junto, together, vamos pro buraco, então que seja. Amanhã nós temos notícias também importantes, não tanto com as de hoje, mas quem sabe se movimenta, né? Porque hoje expectativas frustradas com sucesso. NPDs de seguro-desemprego, núcleo de vendas do varejo, índice de atividade do Fed de Filadélfia. Algumas aqui tudo junto, vendas do varejo e depois não tem mais nada tão interessante. Algumas na zona do euro, né, na parte da madrugada, Inglaterra tem PIB, etc. Então já amanhecer para ver como que estão os índices lá fora, mas nos Estados Unidos só tem notícia 9h30. Outra coisa que eu precisava falar, de algumas outras coisas aqui, o VIX, nossa, o VIX super calmo, tá voltando a patamares lá de boa. E aí, se voltar a ficar muito baixo, começa a dar gatilho para impulsão para alta de novo, tá? Porque aqui começa a ficar muito calmo de novo. Aqui nós temos o minério de ferro hoje, acabou infelizmente rompendo, tá testando esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, e isso tá puxando a Vale. Só que aí eu falo que a Vale é muito importante, praticamente é a maior aqui da composição, né? Que nós temos o índice. E ela estava caindo até mais de 1% no dia. Só que se nós tivermos o IFNC, que é o setor financeiro, puxando bem, que estava puxando muito mais, Petro junto, Small Caps, deixa eu ver, Small até que hoje não estava, e outros setores, por exemplo, ajudando, acaba que a Vale não consegue derrubar, pressionar o índice, tá? Então, assim, tava subindo até muito o índice, chegou quase 1% de alta, e aí fechou praticamente o futuro 0,38, o Ibov 0,69. Então, foi um movimento que, por mais que a Vale esteja caindo, puxado muito pelo minério lá fora também, nós temos o setor financeiro aqui fazendo sucesso, tá? E aí, falando em relação, apenas lembrando, da maior aqui do setor financeiro, Itube 4, em relação ao semanal, deixa eu ver se foi... Deixa eu ativar o Ctrl+J, Ctrl+K para não fazer besteira. Isso, ó. Esse é o gráfico do Itaú, tá? E aí eu tava comentando do candle da semana passada. Fez um bull 180. E aí esse movimento dessa semana segue ainda muito influenciado por setor financeiro, tá? Então nós tivemos aqui um ombro, cabeça, ombro lá nos bancos. Foda. Lá nos bancos fazendo isso. E aí nesses últimos dias foi esse movimento, olha lá. Linha do pescoço nos bancos. Se alguém comprou aqui pro gráfico, cara, que movimento maravilhoso, hein? Do banco. YouTube aqui, praticamente 6% na semana. Lindo, lindo, lindo. Acionado um padrãozinho maravilhoso em relação ao semanal. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa. Rompendo máxima aí, histórica. E aí, falando em relação... Aí os bancos acabaram puxando. E esse que é o problema. Enquanto não começar a respirar um pouco aqui, vai ser difícil, né? Possíveis alvos aqui. Vamos supor que é o YouTube que está ajudando a carregar esse índice.
Se eu marcar a projeção dessa barra para cima, a gente já tem um 100% cravado hoje, ó, o topo, exatamente. Porque tem muita gente que opera essas barras, a projeção dela joga para cima. 100% cravado. Então, já é um motivo para começar a achar que amanhã pode ser um dia de correção. Algumas outras coisas, por exemplo, o canal de Kelvin, que de vez em quando eu olho, também respeita. Chegou em segundo canal de Kelvin, então pode ser também correção amanhã. Está longe da média de 20 sobrecomprado, média de 20 e 200 abertas. Então, se YouTube, setor financeiro começar a corrigir amanhã, nós temos aí um possível retorno em relação às médias. Já o setor financeiro mesmo, falando aqui do semanal, o que nós temos para o semanal? O semanal do setor financeiro hoje testou máxima e pode ser rompimento falso. Testou máxima histórica já, tá? Então são os bancos puxando aí realmente o índice. Testou máxima histórica, espero que seja rompimento falso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque senão fica muito prejudicial para o Ibov. Em relação a figuras gráficas aqui, ok, tá de boa, mas faz uma correçãozinha, não vai agora não, nossa senhora. Petro que também está ajudando ultimamente, principalmente o gráfico lá fora da Petro tá ajudando muito mais. Tá travada aqui, tá bom, não tá prejudicando, mas também ok. E aí em relação ao petróleo, a gente teve um pullbackzinho, tá? Um retorno aí, normal. Então, e olha que a Petro ainda continuou subindo, de boa. O ouro segue no canal, tá próximo de máxima histórica ainda, isso é preocupante. Aqui os juros americanos ok, tranquilo hoje. A Vale, tá? Antes do pregão, tava marcando tava negativa. E aí, assim, o índice só subiu, ignorou realmente o movimento da Vale hoje. As magníficas lá fora, setor de tecnologia fazendo pullback. Sigo ressaltando que lá fora tá com cara de pullback para voltar a cair. Média tende a respeitar e repicar para baixo. Nvidia, né? Nós temos aqui até o rompimento dela, mas não confiaria muito nesse rompimento aqui. Tá na cara de troca de polaridade, retração aqui. E notícia amanhã eu já comentei. Acho que era só isso. Então, graficamente, não esquecer de olhar o contrato atual. O movimento começa a dar sentido para começar alguma correção, mas eu tenho que ser assim sincera de reconhecer que essa correção pode não ser bonita, tá? Fácil. Igual o dólar na semana passada, nunca imaginaria que a correção fosse isso aqui tudo, né? Assim, forte. Talvez o mercado lateral em outras épocas poderia ter sido formado. Mas imagina se o índice realmente fazer isso, igual o dólar, pá, pancada. Nossa, ia ser bonito demais. Mas vamos ser assim, um pouco realistas. A chance também de fazer o mercado travado lateral aqui próximo de máxima histórica é bem, bem provável, tá? Desativar o Ctrl J, Ctrl K aqui, que senão eu esqueço. Acho que era só isso para ressaltar, então.